Olá pessoal, bom dia turma, ou boa tarde, né? Dependendo da hora ou até mesmo boa noite, dependendo da hora que você pôde assistir essa aula, ok? Mais uma videoaula de geografia, sobre a qual com certeza haverá uma atividade avaliativa. Peço a você que primeiro assista a aula, obviamente, né? E que em seguida, com muita calma, sem pressa, porque eu no mínimo dou 7 dias, uma semana, para você realizar a prova. E esta mais importante ainda, porque se trata de uma avaliação bimestral, tá bom? Então haverá uma atividade avaliativa, um teste bimestral relativo ao quarto bimestre para vocês responderem na plataforma do Google Class, beleza? Lembrando que para aqueles que não têm condições de realizar online, você que conhece alguém nessa situação, que você avise a esse aluno, esse seu colega, que ele pode ir até o colégio, retirar as atividades, né, as apostilas que existem lá, não é mesmo? Apostila como matérias como português, matemática, geografia, ciências, história, artes, educação física, praticamente todas as matérias, não todas, mas bem próximo de serem todas as matérias de que vocês precisam para poderem adquirir, né, conseguir a nota que vocês precisam para passar de ano, beleza? Haverá sim aprovação, evitaremos sim reprovação, mas vai depender de cada um. Então, se você conhece dos seus colegas que não estão fazendo nada, diga a eles que nós estamos procurando, né? Nós também estamos vivenciando a pandemia, não são só vocês, nós professores, inclusive muitos professores em situação bem complicada, de depressão, sabe, a, a pandemia tem feito aí, causado muitos problemas na vida de muita gente, professores que são seres humanos como vocês e que estão passando por situações difíceis. Então não são só os alunos, tá bom? É todo mundo, né? É todo o mundo, inclusive. Beleza? Então procurem é, realizar as atividades sem pressa, com muita calma, pesquisando. Afinal, você está em casa, né? Você pode fazer consulta para responder de forma mais acertada possível, acertando a maior quantidade de questões possíveis para conseguir a melhor nota possível. Beleza? Esse é o nosso incentivo, tá? A gente não quer de maneira alguma prejudicar nenhum de vocês. E as avaliações agora, na verdade, elas são muito mais qualitativas do que quantitativas, muito mais qualitativas, tá bom? Entrou, realizou, buscou interagir conosco, não ignorou aquilo que nós fizemos, isso já vale nota e vale muito, tá bom? Então fique atento, fique atenta e procure realizar o máximo que você puder, tá legal? E não esqueça, avise o seu colega que não tem internet, que não consegue realizar essas atividades online, que ele pode ir à escola, pegar a apostila e assim como você também buscar adquirir as notas de que precisa. Beleza? Então, regionalização do espaço mundial, mais um conteúdo de geografia para nós nesse bimestre e trata de aprendermos, né, o processo de regionalização que é possível através da adoção de critérios para efetivá-los, ou seja, eles não são realizados de maneira aleatória, pelo contrário, há muito estudo, há muita discussão a nível mundial de como esses espaços regionais são estabelecidos, passam a existir, tá bom? Os critérios que são adotados de regionalização podem ser naturais ou artificiais, humanos, né? Então, naturais porque são geograficamente já estabelecidos pela própria natureza, né? Por eventos como movimentos de placa tectônica, né? Das placas tectônicas do mundo, ou mesmo guerras, né? Que vêm a fazer com que algumas regiões sejam modificadas geograficamente, como no caso da Guerra do Paraguai, um exemplo nosso, né, do Brasil, a Guerra do Paraguai, famosa Guerra do Paraguai, em que o Paraguai investe contra o Brasil se alia a outros países da América Latina, da América do Sul, como Argentina e Uruguai, vence essa guerra e toma uma parte do Uruguai, uma parte territorial do Uruguai, que hoje nós conhecemos como Acre. O Brasil não possuía essa áreazinha aqui, ó, onde o cursor está agora,
Deixa eu ver se eu uso uma caneta aqui para marcar para vocês. Tá aqui, ó. Onde o cursor, onde esse amarelinho vai mostrar para vocês, essa regiãozinha aqui, ó. Essa aqui propriamente dita, ó, essa não pertencia ao Brasil. Nós não tínhamos o Acre. Nós temos agora, né? Porque na Guerra do Paraguai o Brasil vence essa guerra e aí com essa vitória o Brasil passa a ter esse território chamado de Acre que não tinha antes. Então essa é um dos processos de regionalização, são as guerras, os conflitos por território no mundo, beleza? Mas os geograficamente ou os naturalmente geográficos também ocorrem, como as separações por movimentos de placas tectônicas, terremotos e surgimento, né, de ilhas nos oceanos, principalmente no Pacífico, o tempo todo, né? Todo ano surge uma nova ilha causada por erupções vulcânicas, tá bom? O Havaí, por exemplo, ele é uma região do mundo que não para de crescer. É o país do mundo que não para de crescer. Por quê? Porque é um vulcão, né? Ele possui muitos vulcões em atividade e esses vulcões causam um aumento, né, do território do Havaí, tá bom? Nos Estados Unidos. Beleza? Então vamos lá. O capitalista investe na empresa, nos meios de produção e compra a força de trabalho de terceiros visando o lucro. Nós vimos um pouco sobre o capitalismo, né, no slide da aula anterior, ok? Qualquer dúvida pode deixar no comentário da sala ou mesmo no WhatsApp. A sociedade capitalista é dividida em burguesia, representada pelas pessoas que possuem a propriedade dos bens de produção, e o proletariado. O proletariado é o trabalhador, é o operário, né? Esse é o conjunto de pessoas, então proletariado, é formado pelo conjunto de pessoas que não possuem meios de produção, ou seja, ele tem que trabalhar para ganhar seu sustento, porque ele não produz nada. Ele produz sim, mas não para ele, né? Ele produz para a empresa onde ele trabalha. E esses vendem a sua força de trabalho mediante pagamento de salário. O proletariado, em resumo, é o empregado assalariado, tá bom? É o conjunto de empregados, de pessoas que ganham um salário para produzirem alguma coisa para alguém, para uma empresa, tá bom? Então, o socialismo, ou economia planificada, né, também chamada de economia planificada, ele parte da ideia de que uma sociedade utópica, sem divisão de classes, ou seja, a utopia significa ilusão, tá bom, gente? É uma sociedade em que as classes não se dividem, ou seja, existe uma única classe social em que todos são iguais financeiramente, economicamente. Tá bom? É uma ilusão? É claro que é, né? Existe isso? Não, gente, porque se você ouvir dizer que na Coreia do Norte, um país totalmente fechado, né, que possui um imperador, Kim Jong-un, né? Esse cara, ele herdou o trono do pai dele, que é um império, né? Então ele herdou do pai dele o poder sobre o país dele e ele coloca as pessoas do seu país sob o seu jugo, ou seja, ele que manda. Então a televisão é ele quem estabelece o que passa na televisão de lá. A internet de lá é só para lá, não há, é raro você conseguir saber de uma notícia vinda da Coreia do Norte, porque é muito fechado, não existe abertura para os meios de comunicação do resto do mundo entrarem na Coreia do Norte. E, na teoria, os bens e o dinheiro e os alimentos eram para serem divididos entre a população desse país, não deixando que ninguém passasse fome, não permitindo que, por esse regime, né, que é o socialismo, não me permitisse que ninguém tivesse menos que o outro. Mas aqui está bem dito, né, que é uma utopia. Utopia, a palavra utopia significa ilusão. É uma ilusão que não é, ou seja, não é uma realidade, tá bom? As pessoas passam fome sim no socialismo da atualidade, o socialismo contemporâneo, que é de agora, né, dos tempos atuais, e infelizmente o socialismo não funciona assim. No socialismo, os meios de produção são controlados pelo Estado. Acabei de dizer, é o Kim Jong-un quem manda em tudo, é o imperador. Ele que decide o que vai ser produzido, a qualidade do produto que é produzido, o preço em que o produto será vendido e o salário daquele que trabalha para produzir.
tudo é planejado e centralizado pelo Estado, pelo governo, né, o imperador, e não existe a lei da oferta e da procura, não. Tá bom? Ele vende para que ele quer, pelo preço que ele quer, quando ele quer. Tá bom? Então, esse é o socialismo. Os países que hoje ainda têm esse regime, que procuram ter, é Cuba, né? Mas hoje caiu depois que o último governante de lá, o Fidel Castro, né? Que era manteve o poder por mais de 50 anos, galera, mais de meio século. O poder foi mantido por um único homem. O irmão, né, herdou isso dele quando ele adoeceu, ele veio a morrer, tá? Pela doença que ele adquiriu. E aí esse irmão abre as portas de Cuba para o mundo. E aí, a partir dessa abertura mundial, Cuba hoje não é mais necessariamente um socialismo. Não é ainda capitalista ao extremo, mas empresas americanas, brasileiras até, já atuam em Cuba depois da morte do Fidel Castro. Beleza? Vietnã, que é um país pequeno, né, da Ásia, esse também tem regime socialista, mas é um país muito pobre. Então, em geral, galera, como Cuba, os países socialistas atuais, da atualidade, são muito pobres, tá bom? E não há igualdade de distribuição de renda. Existem os ricos, os milionários, principalmente os que estão no poder, e as empresas que atuam. Mesmo sob o controle do Estado, né, que é do governo, as empresas que atuam nesses países fazem dos seus donos, seus proprietários, pessoas muito ricas. Tá bom? Protesto na Praça, a China também tem um regime socialista, ok? Processo na Praça da Paz Celestial da China por abertura democrática. Esse evento aqui marcou o mundo, né? Em que esse cidadão se põe à frente dos tanques e ele não foi amassado pelo tanque, não foi esmagado. Ele realmente para o tanque. Foi um protesto a nível geral, foi o país inteiro entrou em protesto para mais aberturas, né? Porque a China era muito fechada. Houve realmente aberturas. A China hoje é uma grande potência comercial do mundo, vende para o mundo inteiro, então ela se abriu para o mundo nesse sentido, e isso graças ao seu povo que foi para a rua protestar e produziu, né, provocou uma abertura democrática significativa se olharmos para a China do passado, para a China de antes disso, ok? Mas ela ainda tem um regime socialista que não distribui renda para sua população, não distribui, mas houve um crescimento muito grande, né? E há ainda hoje, e constantemente a China vem crescendo, produzindo, né, e proporcionando ao seu povo, de certa forma, um crescimento individual também. Então, a Paz Celestial em Pequim, na China, essa é a praça e foi onde ocorreram os movimentos. Tá bom? Aqui cenas do filme Rock, né? Após a Segunda Guerra Mundial, temos o início da Guerra Fria e da bipolaridade do poder. Rússia contra Estados Unidos contra a Rússia, era uma guerra fria, não havia combates, né, na prática, mas esses países brigavam tanto para serem economicamente fortes quanto para serem militarmente fortes, com produção de armas bélicas poderosíssimas como as nucleares, né? E isso durou até a queda do Muro de Berlim, praticamente, que era na Alemanha, mas que sensibilizou o mundo e fez com que essa tal Guerra Fria acabasse. Nesse filme, ainda se tratava, né, de Estados Unidos contra a Rússia e Rússia contra os Estados Unidos. Era a União Soviética, na verdade, né? Era o único país chamado União Soviética, União Socialista Soviética, que é uma região onde haviam muitos países que eram governados por um único cara, né? Mikhail Gorbachev foi, se eu não me engano, foi o último presidente da União Soviética, mas esses países que integravam a União Soviética se rebelaram, se mobilizaram e transformaram a União Soviética em um único país chamado Rússia. E desse movimento desses países surgiram vários outros países dentro da União Soviética, fazendo com que essa potência deixasse de existir. Hoje existe ainda como uma grande potência a Rússia, mas também da União Soviética sobraram a Rússia, a Chechênia, né, que é um país, uma região muito, muito conflituosa, que existem conflitos até hoje muito grandes, né? A Croácia não existia, ela fazia parte da União Soviética.
Então houve uma abertura e a Guerra Fria ela deixa de existir aqui quando a União Soviética deixa de existir para existir a Rússia e os países que faziam parte da União Soviética agora são independentes. Então a Guerra Fria acaba, ok? Aqui um dos governantes da União Soviética não é o Gorbachev, esse aqui eu não lembro o nome dele, mas ele foi um dos governantes. Essa região em laranja aqui, pessoal, era um único país, era a maior potência mundial em termos de território. Hoje ainda a Rússia ainda é uma grande potência mundial, não tão grande, não tão potente quanto era, porque se desmembrou dos outros demais países, mas ainda assim é temida pelo mundo, principalmente na questão bélica, né, de produção de armas. Beleza? Aqui nós temos a pressão mundial, né, que era para crescimento, para tecnologia e tudo mais. E aí vem o envenenamento, que é o uso ou melhor, que é a industrialização como um todo, né, trazendo aí muito produto industrializado para a mesa de todos nós, e isso agravou, isso provocou várias mudanças no cenário mundial, né? Aqui grave tensão soviética-americana, ou seja, por muitas ocasiões, em muitas ocasiões, por muitas vezes, temeu-se que houvesse uma guerra entre esses dois países, e se houvesse essa guerra, que haveriam armas nucleares, e se eles usassem, poderia dizimar as populações do mundo, porque não atingiria somente, os Estados Unidos vai jogar uma guerra lá na União Soviética, vai jogar uma bomba lá na União Soviética, uma bomba nuclear, e vai acabar com a União Soviética. Não, se ele jogasse lá, e se os soviéticos jogassem nos Estados Unidos, isso provocaria mortes em todo o mundo, beleza? Até hoje se teme isso. Por exemplo, a Coreia do Norte, que provavelmente tem bombas nucleares, ele fala, o Kim Jong-un afirma que tem bombas de hidrogênio, as mais potentes bombas nucleares do mundo, e se ele tiver mesmo em usar um dia contra algum país, o estrago, né, a devastação, as mortes serão incalculáveis. Aliás, não há como calcular hoje se isso acontecer, tá bom? Então, olha, aqui nós temos o JFK, né, que meio que... Aqui o de Gorbachev, tá? Esse carequinha aqui é o Gorbachev, o JFK. Aqui é Fidel Castro, na idade ainda jovem, né? E ele é aliado da Rússia até hoje, tá? Cuba, Venezuela, vários países da América Latina, vários não, alguns poucos países da América Latina são aliados da Rússia hoje. Mas hoje a Rússia é bem mais, né? Bem mais fraca do que antigamente como a União Soviética. Um dia que chegamos perto do fim, a crise dos mísseis, houve a ameaça de que houvesse uma guerra entre as potências, com a participação de Cuba, que era aliada e é até hoje aliada dos soviéticos, dos russos, e que se houvesse essa guerra o mundo poderia vir ao fim, ok? O mundo socialista sentado numa bomba, o mundo capitalista em outra bomba, né? Quer dizer, aqui representa os Estados Unidos e aqui a hoje chamada de Rússia, não mais União Soviética. A Guerra Fria havia mensagens subliminares, né? O que são mensagens subliminares? São mensagens escondidas, né? Por trás de uma imagem há uma mensagem de ameaça, de perigo, né? E que alguns temiam. Aqui é o Roberto Bolanhos, né? Na série que teve seu primeiro episódio exibido em 72, ele traz aqui uma ideia de os Estados Unidos, superpotência, né? E o Charles vestindo o vermelho e amarelo, que representa o socialismo soviético, tá bom? Então esse mexicano, que é o Carlos Bolanhos, que é o Chaves, e o Chapulin Colorado, ele traz uma mensagem usando aqui o seu Madruga e o próprio Bolanhos, né? Vestindo aqui veste Estados Unidos, aqui veste de Rússia, tá? Porque a bandeira russa, as bandeiras socialistas usam o vermelho como cor prioritária e o amarelo também, tá bom? Então é uma mensagem subliminar aí. O Capitão América foi o maior de uma onda de super-heróis que surgiram com a bandeira do patriotismo norte-americano e que foram apresentados ao mundo pelas companhias de história em quadrinhos durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Ele representa o poder americano, né? Sendo, como todo mundo já leu o gibi, ou assistiu desenho ou filme, já sabe que os X-Men, outro grupo de heróis criados pela dupla Stan Lee e Jack Kirby,
São mutantes. A palavra mutante é outro termo científico que se popularizou após Hiroshima e Nagasaki, né? Os mutantes, eles trazem uma ideia de que as duas bombas que foram jogadas pelos Estados Unidos, bombas nucleares, hein, em 1945, né, contra duas cidades do Japão, Nagasaki e Hiroshima, que os efeitos dessa bomba produziram pessoas com mutações genéticas. Aqui no caso são mutações que dão a eles superpoderes, mas lá os efeitos das bombas jogadas sobre Hiroshima e sobre Nagasaki não produzia pessoas com superpoderes, mas sim pessoas com anomalias genéticas que, na verdade, e até filhos nasceram de pessoas mulheres que estavam grávidas ou que engravidaram depois, nasceram com essas anomalias, tornando-se verdadeiras abominações, né, ou aberrações humanas, né? Porque os efeitos das bombas nucleares provocaram isso, ok? Em sua primeira aventura, produzida em 1963, a revista Tales of Suspense, ficamos sabendo que ele é um industrial americano, Tony Stark, né, cuja empresa fabrica armas e equipamentos para os exércitos dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Aquela primeira história surgiu uns 2 anos antes de os Estados Unidos intervirem maciçamente no Vietnã. Aqui, galera, esse conto americano, né, que é a Guerra do Vietnã, o Vietnã venceu os Estados Unidos com a ajuda do Japão e de outros países da Ásia, beleza? Então, os americanos, achando-se os poderosos do mundo, invadem o Vietnã e perdem a guerra. Foram 3 anos de guerra, praticamente só 3 anos, mas depois de 1972, começa em 1969, termina em 72, mas na verdade muito da guerra ainda durou por vários anos, até mais de 10 anos, tá? Com prisioneiros americanos que ficaram lá, né, naquele país, no Vietnã, por muito tempo. O anticomunismo que era uma, digamos, pregava isso os Estados Unidos, serem anticomunistas, né? Era um fato mais evidente nas revistas do Homem de Ferro, em que ele costumava enfrentar inimigos vindos da Rússia, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e da República Popular da China. Entre os adversários soviéticos estavam o Dínamo, né? O Dínamo Escarlate, que era o vilão, contra quem lutava o Homem de Ferro, e também usava uma armadura. Não custa lembrar que vários times de futebol da União Soviética se chamavam Dínamo, né? Como o legendário Dínamo de Kiev, que existe até hoje, e a Viúva Negra, uma agente secreta da KGB. KGB era o serviço secreto soviético, né? A agência soviética de espionagem. A Viúva Negra, que hoje é aliada dos Vingadores, né? Acabaria traindo o governo soviético de seu país e ao se apaixonar por um dos super-heróis da Marvel, como o Demolidor. Então ela se apaixona pelo Demolidor. Nos Avengers de hoje, né, os Vingadores de hoje, ela é apaixonada, na verdade, pelo Hulk, né, pelo personagem, pelo homem que se transforma no Hulk, que é o cientista, né, Peter, esqueci o sobrenome dele agora, mas é o que se transforma no Hulk, tá bom? Então, ó, após a Segunda Guerra Mundial, com o advento da Guerra Fria, observamos 2 critérios para a regionalização do espaço mundial: a organização socioeconômica e o nível de desenvolvimento econômico dos países. Então surge aí o termo primeiro mundo, né? Os países capitalistas desenvolvidos são chamados de primeiro mundo, entre eles os Estados Unidos. O segundo mundo, países socialistas ou de economia planificada. Esses são o segundo mundo. E o terceiro mundo, nesses estão incluídos está incluído o Brasil e tudo que está na América, né? Na América Latina, do México para baixo, beleza? E esses países são chamados de subdesenvolvidos. Hoje mudou-se esse termo, tá? A China fazia parte dos países subdesenvolvidos. Hoje a China, o Brasil e alguns outros são chamados de países emergentes. Então talvez tenha surgido aqui a 4ª classe de países na regionalização dos espaços mundiais, ok? Aqui nós temos uma ideia, né, de países em verde aqui, ó, veja aqui do México para baixo na América, a África, a Ásia, né, a Oceania,
Não toda ela, porque a Austrália aqui já estava sendo considerado país desenvolvido, tá? É terceiro mundo, beleza? Não, perdão. Aqui temos o primeiro mundo, ou o primeiro mundo são os capitalistas desenvolvidos, tá bom? Então esses países, ó, o Japão entra aqui, está em azul também, né? São países que estão desenvolvidos. Aqui é a Europa como um todo, mas essa região da Ásia aqui, principalmente a Rússia, né? Era tida como países socialistas, tá? Então o vermelho, países socialistas, em azul, países capitalistas desenvolvidos, em verde, os países subdesenvolvidos. Hoje, dentre eles, existem alguns. Veja que tem um azulzinho aqui, galera, na América do Sul, né? Esse aqui é a Guiana Francesa, tá? Que pertence à França, que é um lugar que, na teoria, é para ser desenvolvido. Então, os países em verde, dentre os países em verde daquela época, quando surge essa regionalização, dentre esses em verde, hoje, incluindo o Brasil e vários africanos, asiáticos e até oceânicos e da América Central. Muitos deles são chamados de países emergentes, tá bom? Em 85, o segundo mundo começa a se desfalecer com a implantação da glasnost, que é a transparência política, né? Significa transparência política, e a perestroika, que é a reformulação econômica, que ocorre na União Soviética quando a União Soviética deixa de existir. Então, ó, Mikhail Gorbachev, né, ele promove a dissolução da União Soviética, fazendo surgir a Rússia e os países dessa região se tornando independentes, tá bom? Tá aí ele tem uma pinta aqui bem na testa da carequinha dele, né? Então esse presidente que é ele institui a era da perestroika, que é a era de Gorbachev, ok? Esse cara foi muito importante para o mundo. O mundo tem muito a agradecer pela sensibilização. Ele era um socialista, veja aqui a imagem da foice, né, que representa o trabalho, o martelo que representa o trabalho, ao contrário do que se pensa, que representa a morte, nesse caso não, tá? Essa foice e esse martelo representam o trabalho, tá? Mas é um trabalho feito por pessoas que ganham igual, né? Que é essa ideia do socialismo, que, como disse lá atrás, vimos lá atrás, é uma ideia meio equivocada, porque ela representa, na verdade, uma utopia, uma ilusão, né? A classificação dos países em três mundos dificultava o enquadramento, pois alguns países pertenciam a dois grupos, como por exemplo Cuba, segundo e terceiro mundo. Por quê? Porque Cuba era socialista, né? Hoje não é mais tanto, tá? Está saindo do socialismo. Ela era socialista, então ela se apresentava em vermelho no mapa, mas era terceiro mundo também, porque era subdesenvolvido, né? Então, e alguns países eram chamados de heterogêneos, porque eles eram bem diferentes de tudo. Eles não se enquadravam em nenhum dos três grupos nos quais o mundo se dividia. Então surgem as empresas transnacionais e multinacionais, McDonald's, né, Chevrolet, e começa a se expandir pelo mundo, se espalhar pelo mundo. A Alemanha, né, a grande Mercedes sai da Alemanha e começa a ocupar grande parte do mundo, né? Nós temos aí a Honda, Toyota saindo do Japão e ocupando várias partes do mundo, né? Então temos na Coreia a Hyundai, né? A Hyundai não é japonesa, ela é coreana. E então se espalha pelo mundo essa onda de industrialização, né, das empresas que passam a não existir somente em seus países, ok? Países que eram apenas exportadores de matéria-prima passam a ser exportadores de material industrializado e passam a ter um poderio técnico-científico através das pesquisas bastante fortes, como o Brasil, o México, a Argentina, a África do Sul, os tigres asiáticos, né, que são compostos por Taiwan, Coreia do Sul, a Coreia do Sul com maior destaque, viu? Porque a Coreia do Norte continua fechada até hoje, tá? Ela não se abre fácil. A Coreia do Sul, pessoal, é de lá que vem a Samsung, né? É o maior concorrente da Apple, que é do iPhone, né? E então é uma grande potência. A Hyundai sai daqui, é lá que é produzida essa marca, né? Tailândia, Malásia, sem contar a China, que passou a ser a segunda economia do mundo, em grande parte devido às suas exportações e ao ingresso
como multinacionais no mercado internacional. O Brasil está cheio de empresas chinesas, assim como os Estados Unidos e grande parte do mundo. Beleza? Então, essa regionalização dos espaços mundiais, com o advento da globalização, passa a se caracterizar de forma diferente, tá bom? Então, olha lá. Características dos países ricos. Eles apresentam a estrutura industrial completa, vão gravando aí e revisem essa aula porque é conteúdo de atividade avaliativa, beleza? Então, lá, características dos países ricos. Apresentam estrutura industrial completa, ou seja, eles produzem tudo que eles precisam, ou praticamente tudo. A agropecuária moderna, no Brasil se enquadra aqui, né? Nossa agropecuária é uma das mais fortes do mundo, embora ela provoque vários danos ambientais, como desmatamento, por exemplo. A agropecuária brasileira é muito potente, é muito poderosa, tá? Muito moderna. O desenvolvimento científico e tecnológico, o Brasil ainda está meio aquém disso, mas já é forte também. Isso se compararmos com quando isso surgiu, né? Modernos e eficientes meios de transporte e comunicação, ainda sofremos com o transporte, com a comunicação também, porque não são todos os lares, está longe de ser a metade dos lares brasileiros já com a internet, por exemplo, não é, né? Não está nesse nível ainda. A população urbana é maior que a rural, já é, né? A brasileira principalmente é, infelizmente a rural está esvaziando, mas isso traz alguns benefícios também, porque traz mão de obra, né? Traz pessoas que querem trabalhar realmente para as cidades. Isso é bom, isso é positivo, né? A população economicamente ativa ocupa principalmente o setor terciário, que é de serviços, e o secundário, que é das indústrias. Isso é um ponto positivo também. Grande número de alfabetização, as pessoas são alfabetizadas, já grande parte do mundo está alfabetizado, ótimas condições de infraestrutura, redução do crescimento populacional, então as pessoas passam a se conscientizar que não se deve ter tantos filhos, né? Porque isso gera muita despesa, muita dificuldade, muita pobreza também. Então há um controle populacional consciente, não por imposição dos governos, como é na China, na Coreia, mas porque as pessoas evoluem e passam a pensar que dá para ter menos filhos e ser feliz do mesmo jeito que se tivessem 20, 30, né? 11, 12, como antigamente. Baixa taxa de natalidade e mortalidade, então nasce pouco e morrem poucas crianças também, né? Em alguns países, tá, gente? Alguns outros não. A África, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade infantil absurda, muito triste. Por quê? Porque são países muito pobres, né? Em que, principalmente por causa da prostituição infantil, na adolescência também, muitas garotas, né, ainda crianças ou adolescentes, engravidam e aí os filhos, porque elas são na África, principalmente na África Central, subsaariana, né, abaixo do Saara ali, há ainda muitos casos de prostituição de meninas que pegam AIDS, né, engravidam e seus filhos acabam nem nascendo, tanto por causa da AIDS, quanto por causa das condições de vida dessas adolescentes, muitas delas ainda sem idade ideal para gerar um filho, né? E aí morrem muitas crianças lá. Elevada expectativa de vida, isso tem, né, em 1940 para 50, ali na década de 1950, até 1970 a expectativa de vida era muito baixa. Muito baixa. Hoje, no Brasil, vamos falar em termos do nosso país, o homem pode viver até 74, 75 anos, em média. Vão morrer pessoas com menos idade? Vão. Com muito mais idade? Vão. Mas a média é de 74, mais ou menos, 75 anos de idade. Entre as mulheres, até 73. Então, a expectativa de vida aumentou por causa da qualidade de vida que as pessoas adquirem, tá? Aí vem a ocupação urbana, né, em massa, e a verticalização, que é a construção de prédios para moradias, né? Nós ainda temos o problema das favelas, dos barracos, né? Da ocupação humana desordenada e sem planejamento, isso causa problemas também. Então, a nova ordem multipolar, com o término da bipolaridade entre Rússia e Estados Unidos, entre União Soviética e Estados Unidos, que era ligada na política e na economia, surge um novo dogma, né? As nações com mais capacidade econômica e recursos, pesquisa e desenvolvimento começam a se despontar no mundo. Estados Unidos e União Europeia e Japão, né,
são agora, ou representam agora, as grandes potências econômicas mundiais, tá bom? A China surge já já, tá, gente? A China está surgindo agora, inclusive com o advento do novo coronavírus. Dizem, né, os que acreditam na teoria da conspiração, que a China lançou esse vírus para enfraquecer essas potências, ó, principalmente Estados Unidos, para que ela surgisse como uma grande potência econômica. Pode ser verdade? Claro que pode. Tudo isso é possível, né? Eu acho hoje meio utópico, né? Meio ilusão acreditar que a China criou esse vírus com essa finalidade, mas é possível. Não estou descartando. Não acredito muito se, que fizeram realmente isso com essa intenção. Beleza? Norte e Sul, então a moderna regionalização traz as separações hemisféricas, né? Em hemisfério norte e sul, o desenvolvimento passa a ter no norte países mais, digamos, mais fortes e no sul os menos fortes, né? Os mais fracos. Infelizmente é uma realidade, certo? O norte é mais forte hoje a nível mundial. O aumento das distâncias entre pobres e ricos, a desigualdade aumenta mesmo. Beleza? Já diminuiu em alguns lugares, professor? Em alguns lugares sim, mas nada muito expressivo, nada muito que se deva comemorar tanto ainda. Já, ok? Não há. Após a Segunda Guerra Mundial, vários países escolheram, ou melhor, acolheram os imigrantes para a tarefa de reconstrução. É verdade. Né? A Alemanha, por exemplo, onde houve aquele massacre, né, dos judeus, mais de 6 milhões foram mortos pelas mãos dos comandados de Hitler, né? E por causa da guerra, muitos alemães, que eram judeus, mas eram acima de tudo alemães, seres humanos da Alemanha, né? Foram expulsos daquele país e eles voltaram, e muitos deles não voltaram, muitos deles foram para outros países, e aí esses se tornaram imigrantes que eram aceitos em várias partes do mundo e esse aceitar por conta dos países desses lugares, né, dos governantes desses países, eles aceitavam por quê? Porque era mão de obra, né? Eles precisavam de pessoas para reconstruir. A Europa estava devastada, né? Grande parte da Europa foi devastada. A Polônia, a Itália, a França, a Portugal nem tanto, mas Inglaterra também não, mas grande parte daquele centro europeu ali foi destruído por bombas, né? Pelos combates, enfim. Atualmente, as crises econômicas, o racismo e a xenofobia todos sabem o que significa, né? Não? Então, a pessoa xenofóbica é aquela que discrimina outro por sua nacionalidade. Então, eu não gosto de você porque você é africano, porque você é cubano, porque você é americano, porque você é inglês. Essa discriminação por nacionalidade é chamada de xenofobia, tá bom? Esses eventos, né, essas práticas desencadearam, né, provocaram políticas que limitam a entrada de imigrantes. Alguns países não aceitam membros ou pessoas de outros países. Né? Mesmo com as aberturas pela globalização, ainda há países que não aceitam, tá? Que discriminam. Principalmente os países muçulmanos, que têm governos islâmicos, e eles não aceitam pessoas de outros países, isso é xenofobia, tá? Barreiras políticas e às vezes físicas foram adotadas. O Muro de Berlim surgiu, caiu em 1982, mas ele surge depois da Segunda Guerra. E essas barreiras físicas, né, foram adotadas para impedir a entrada de imigrantes na Europa. Então, houve, né, claro, com o fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, algumas atividades ou ações, né, tomadas por governantes desses países, principalmente na Europa, onde a guerra realmente existiu, com a finalidade de, tipo, manter seus países seguros, tá bom? Isso era uma obrigação, ok? Era uma obrigação se tinha que tomar, né? Aqui nós temos Portugal, Espanha, França, Itália, Argélia, né? Ah, é, aqui nós temos o grande bloco europeu, né? É, dos países mais desenvolvidos do mundo. Inglaterra, Suécia, Escócia, que formam o Reino Unido, né? Basicamente formando. Aí nós temos a Estônia, a Lituânia, né? Esses países surgem com a abertura da União Soviética, né? Que deixa de ser União Soviética, vira Rússia. Aí surgem aqui a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria,
esses países vão surgir após a abertura ou as ações do Mikhail Gorbachev, beleza? Parando por aqui, não dá pra gente ir adiante porque já tem 40 minutos de aula, a aula é de 50, mas eu deixo sempre 10 aí de margem, né? Para que não cansem muito vocês e para que é, a atividade seja desenvolvida de forma mais dividida, ok? Então não esqueça, na plataforma postaria uma atividade relacionada a essa aula, a essa videoaula, relacionada à regionalização dos espaços mundiais, nosso novo conteúdo. E essa atividade terá 10 questões, diferentemente da outra, porque se trata de um teste bimestral, de uma avaliação bimestral, um instrumento avaliativo do bimestre, sobre o qual vocês devem responder para conseguir a nota de que precisam. Tá legal? Obrigado por assistirem a aula e até a próxima. Tchau, tchau.